Olá, meus amigos do YouTube, sejam bem-vindos ao canal Compara Carros, esse canal simples, de forma humilde. A gente pede para que você curta, compartilhe, se inscreva aqui conosco. Hoje voltamos às raízes desse canal, que foi criado para ter comparativos. O último que tivemos aqui foi o da Nova Estrada contra a Saveiro, Estrada Vulcano contra a Saveiro Cross, quando a Fiat ainda não havia divulgado os preços oficiais. E isso se deu porque logo em seguida tivemos a pandemia, chegando aqui no Brasil com força, parando concessionárias, fábricas. E por conta disso achei mais prudente esperar o mercado se estabilizar, ficar mais maduro, porque havia uma previsão de que os carros 0 km, todos eles iriam subir cerca de 3% o preço, e está se concretizando. Mas agora, nesse momento, o mercado já está aos poucos se estabilizando. Chegamos ao mês de agosto e eu trago para vocês hoje duas novidades que estão agitando o mercado aqui no Brasil. Temos o já conhecido novo Chevrolet Tracker como linha 2021, aqui na versão LT, com motor 1.0, 3 cilindros, 12 válvulas, turbo, flexível, associado a uma transmissão automática de 6 velocidades. E hoje, dia 1º de agosto, no configurador da marca, ele está custando R$ 95.890. E do outro lado, a grande estrela da Volkswagen, o Nivus, na versão topo de linha, das duas únicas versões que a marca oferece para esse carro, sua versão Highline, também com motor 1.0, 3 cilindros, 12 válvulas, turbo e igualmente associado a uma transmissão automática de 6 velocidades. Custa um pouquinho a mais, com um preço sugerido de R$ 98.290, ou seja, R$ 2.400 mais caro que o Tracker. Nosso comparativo aqui visa mostrar qual dos dois tem o melhor custo-benefício, pelo menos através dos números, e ele se inicia baseado na metodologia dos 4 Ps, que compreendem preço, porte, potência e proposta. Tendo a coincidência ou a proximidade desses 4 itens, temos então dois concorrentes muito próximos entre si. E embora alguém vá dizer, principalmente do lado da Volkswagen, que não são concorrentes, é óbvio que cada marca está querendo roubar o cliente do outro lado. E assim temos dois players, dois jogadores muito importantes nesse tabuleiro do mercado brasileiro. Para quem já conhece nossos comparativos, temos um sistema de pontuação onde o vencedor em cada item recebe 1 ponto e o carro que perde ou que fica em segundo lugar tem a sua diferença batida de 1 e assim gera a sua pontuação. Por exemplo, aqui nesse quesito, o Tracker leva 1 ponto e o Volkswagen Nivus tem essa diferença batida e ele sai com a pontuação no quesito preço de 0,97 ponto. Já nas medidas, também temos muita semelhança entre os dois, apesar do desenho muito diferente. O Nivus tem um teto que a gente chama de caída mais esportiva e o novo Tracker já traz uma configuração mais tradicional. Então, visto de lado, o Volkswagen tem um teto, vamos dizer que em meia-lua, enquanto o Chevrolet tem um teto em formato de trapézio. Mas ambos possuem 4,27 metros de comprimento e também 2,57 metros de distância entre eixos. A altura em relação ao solo é de quase 16 centímetros no Chevrolet e de quase 18 centímetros no Volkswagen. Na largura, o Tracker tem 1,79 m, cerca de 3 centímetros a mais do que encontramos no Nivus, mas a diferença mais marcante entre os dois está na altura total do carro, onde o Chevrolet apresenta 1,62 m de altura contra 1,49 m do Volkswagen. O Nivus é um carro bem baixinho, as fotos se enganam, fazem que o carro pareça maior do que ele realmente é, porque o desenho é muito bem elaborado. Ambos os carros aqui possuem visual contemporâneo, desenho muito bem aplicado, mas no Volkswagen nós temos essa falsa impressão de que o carro é maior do que ele realmente é. Apesar dos dois possuírem a mesma configuração de motor, no Volkswagen nós temos uma injeção do tipo injeção direta, que acaba gerando mais potência no motor. São 128 cavalos aos 5.500 giros contra 116 do concorrente. E assim, na nossa relação de custo-potência, mesmo custando um pouquinho a mais, o Nivus acaba sendo vitorioso nesse quesito. Cada cavalo custa R$ 768 no Nivus contra 827 do Tracker. O Volkswagen ainda entrega muito mais torque, são 20,4 kg aos 2.000 giros contra 16,8, quase 17, podemos dizer 17 kg de torque
do Tracker. Nosso seguro simulado um pouco mais em conta no Chevrolet, na faixa dos R$ 2.700. Já a potência específica vai repetir a mesma classificação da potência total, pois estamos falando de motores de apenas 1 litro. E assim, novamente, o Volkswagen vence nesse quesito. Os dois carros têm praticamente o mesmo peso, são 1.200 kg do Volkswagen. O Chevrolet é cerca de 30 kg mais pesado. Em teoria, se você tiver um motorista que pese 70 kg no Chevrolet e outro que pese 100 kg no Volkswagen, os dois terão o mesmo peso. E assim, na prática, nós temos o empate técnico. Ambos os carros possuem praticamente o mesmo peso. Mas na relação peso-potência, temos uma clara vitória para o Volkswagen, onde cada cavalo empurra 9,4 kg contra 10,6 do Chevrolet. Quase 11 kg por cavalo no Tracker. E assim, os dados de desempenho do Nivus acabam sendo melhores do que no Tracker. O Volkswagen alcança até 189 km por hora contra 177 do Chevrolet. Já a aceleração de 0 a 100 ela é 1 segundo mais rápida no Nivus, que completa a tarefa em 10 segundos contra 11, 10,9 do Tracker. Se por um lado o Volkswagen entrega mais potência, mais desempenho, onde o Chevrolet mostra o seu brilho é na parte de consumo de combustível. Na cidade com gasolina, ele faz praticamente 12 km por litro contra os quase 11, 10,7 km por litro do Nivus. É sabido que o novo Tracker tem se destacado bastante entre os SUVs na parte de economia de combustível. Mesmo o motor não tendo uma injeção direta, ele acabou sendo favorecido nesse quesito através da injeção mais convencional, a multiponto, que acabou tornando ele um carro com bom consumo de combustível rodando na cidade. Já na estrada a diferença diminui, mesmo assim permanecemos com vitória para o Chevrolet, com consumo médio anunciado de 13,7 km por litro contra 13,2. Mas o Chevrolet traz um tanque de combustível com apenas 44 litros contra os 52, aquilo que é comum se ver num carro brasileiro, que estão presentes no Nivus. E assim, a vitória no quesito autonomia fica para o Volkswagen, que, na melhor das hipóteses, pode alcançar até 686 km com um tanque de combustível contra 603 do Chevrolet. O porta-malas também é muito semelhante entre os dois, mesmo assim temos uma pequena vitória para o Volkswagen. O Nivus comporta até 415 litros contra 393 do Tracker. A garantia é de 3 anos, tanto no modelo da Chevrolet como também no Volkswagen. Na parte de revisões, a informação que nós temos é que no Nivus não há preço fixo e temos a informação de que as revisões até 30 mil quilômetros no Tracker, elas custam R$ 1.340, já que não existe parâmetro para comparar os dois. Vamos dar um ponto para ambos e assim não seremos injustos com nenhum dos dois modelos. Normalmente, esse seria o momento em que nós iríamos falar a respeito das vendas dos dois modelos, mas como o Nivus ainda está numa fase de pré-venda, nós não temos dados, números para comparar aqui, apesar de que o quesito vendas não interfere na pontuação pela metodologia que nós temos aqui. Agora nós vamos para a etapa que vocês mais gostam, segundo o YouTube, que é o momento em que nós detalhamos os equipamentos de série. Vamos falar aqui de 44 itens que estão presentes tanto no Chevrolet como também no Volkswagen. Peço novamente para que você curta, compartilhe e se inscreva aqui conosco. Normalmente um vídeo desses eu levo 4 ou 5 dias editando e assim você estará nos ajudando a prosseguir com o canal e podendo trazer novos comparativos para vocês. Mas vamos ao que interessa. Vamos agora falar dos 44 itens que vêm de série tanto no Chevrolet Tracker LT 1.0 Turbo como também no Volkswagen Nivus Highline 1.0 Turbo. Ambos os carros vêm de série com freios ABS, airbags frontais, laterais e de cortina, 6 airbags. Claro que estamos falando de carros com preço alto, mas ficamos felizes que as duas marcas estão se preocupando com a segurança dos seus consumidores, oferecendo esses itens para proteção sem a necessidade da criação de leis, ou seja, sem a obrigatoriedade por força de lei, o que mostra que o próprio mercado está pedindo esses itens
ao menos nessa faixa de preço, 6 airbags de série, tanto no Tracker como também no Nivus. Os dois vêm também com alarme de furto do tipo perimétrico, câmera traseira para manobras, cintos de 3 pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes, controle eletrônico de estabilidade e de tração, assistente para partidas em rampa, faróis com regulagem de altura, faróis com refletores duplos, luz traseira de neblina, repetidores laterais das luzes de direção, esses piscas que ficam nos espelhos do Nivus, e no Chevrolet, nas versões de entrada, elas estão nos paralamas. Algo que eu estou esquecendo de falar para vocês e que é importante, nós só podemos usar imagens criadas pelas nossas câmeras. Então nós temos aqui à sua direita o Volkswagen Nivus, como ele realmente é nessa versão Highline, e à esquerda temos imagens de um Tracker preto, que se trata da versão 1.2 Turbo, uma versão de entrada com câmbio automático, e um modelo branco que é o Premier topo de linha. Infelizmente eu não tenho imagens ainda do Tracker nessa versão LT 1.0, mas vocês já puderam notar que as imagens não interferem no comparativo em si. Elas estão aqui apenas para ilustrar o nosso vídeo e por isso a gente conta com a compreensão de todos, já que devemos evitar imagens cedidas pelas montadoras. Continuando, tanto o Tracker como o Nivus nessas versões vem de série com luzes de condução diurna, limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro, travamento central das portas, sistema Isofix para a fixação de cadeirinha infantil, sensores de estacionamento na traseira, ar-condicionado, ar quente, direção com assistência elétrica, ajuste do volante em altura e também em profundidade, apoio de braço para o motorista, controle automático de velocidade, que é o piloto automático, controle elétrico dos 4 vidros, ajuste elétrico dos retrovisores, banco do motorista com ajuste de altura, banco traseiro bipartido e rebatível, comando interno para abertura do porta-malas e também da tampa do tanque, luz no porta-malas e também no porta-luvas, chave do tipo presencial, rádio multimídia com conexão USB, Bluetooth, espelhamento da tela do celular, volante multifuncional, computador de bordo, conta-giros, indicador de temperatura externa e por fim, rodas de liga leve. Essas rodas são no aro 16 no Chevrolet e no Nivus elas são no aro 17. E assim, as medidas de pneus do Chevrolet são 215/60 R16 e no modelo da Volkswagen são 205/55 R17. Portanto, ambos vêm com rodas de liga leve, mas no Nivus elas são no aro 17 contra o aro 16, o aro menor do Tracker. E esses são os 44 itens presentes em ambos os concorrentes aqui. Claro que nesse preço de praticamente 100 mil reais, eu digo que o carro tem que estender um tapete vermelho para você entrar nele. E por isso eu digo que eles possuem a obrigação de virem bem equipados de fábrica. Agora vamos falar dos 6 itens de vantagens que o Chevrolet possui em relação ao Volkswagen. Só no Tracker nós teremos de série chamada de assistência em caso de emergência, assistência na recuperação veicular, limitador de velocidade, alças de segurança no teto, sistema Start-Stop e o roteador Wi-Fi. Então a chamada de assistência em caso de emergência e também assistência na recuperação veicular fazem parte do pacote OnStar, pacote este que começa gratuito e depois tem várias modalidades com mensalidades. Então sempre é bom de deixar bem claro isso. É um equipamento de série, mas que entre aspas passa a ser opcional depois de alguns meses. Assim como o roteador Wi-Fi 4G oferecido exclusivamente pela operadora Claro, não é possível utilizar outra operadora, mais um serviço interessante que começa gratuito, mas que passado algum tempo fica à escolha do consumidor prosseguir com o serviço pagando uma mensalidade por ele ou não. Então é mais um item de série que, digamos que após alguns meses, acaba se tornando um opcional no carro. Mas, dando uma colher de chá, o Tracker traz 6 itens de destaques, 6 equipamentos que estão ausentes no Volkswagen. Agora vamos falar exclusivamente do Nivus,
o Volkswagen vem forte na parte de equipamentos de série, algo que a gente até estranha, porque a Volkswagen no Brasil sempre foi acostumada a trabalhar com opcionais, muitos opcionais, mesmo nas versões topo de linha, mesmo em modelos como o Jetta, por exemplo, mas aqui no Nivus ela traz o que ela chama de nova Volkswagen e realmente ela mudou a sua política e o carro não tem opcionais. A versão de entrada, Comfortline, ela tem poucos opcionais que também foge do que nós estamos acostumados a ver na Volkswagen do Brasil. Pois bem, se o Chevrolet trouxe 6 itens de destaques sobre o Volkswagen, o Nivus vem com nada mais, nada menos do que 22 itens a mais se comparado ao Tracker. Só no Volkswagen nós vamos ter faróis antifurto. Errou! Faróis antifurto foi boa. Alarme antifurto do tipo volumétrico, faróis em LED, faróis de neblina, monitoramento da pressão dos pneus, sensores de estacionamento na dianteira também, indicador de fadiga, controle de velocidade adaptativo, alerta de colisão frontal, frenagem automática em caso de emergência, sistema de vetorização de torque, frenagem automática também vindo da traseira, ar-condicionado do tipo automático, opção de troca de marchas no volante, ou seja, pedal shifts, as borboletas para trocar as marchas no volante. Só o Nivus vem de série com retrovisores rebatíveis eletricamente, só ele traz também retrovisor interno fotocrômico, limpador de para-brisa automático, bancos revestidos em couro, faróis com acendimento automático, porta-luvas climatizado, HD interno, termômetro da água do motor e, para finalizar, freios traseiros a disco. O Nivus tem freios a disco nas 4 rodas. Isso aqui é um dado que vocês pediram. Através de comparativos anteriores, vocês falavam: Jonathan, coloca lá, quando o carro tiver freio a disco na traseira, coloca como mais um ponto, mais um item para ser a favor do carro que tiver isso. E atendendo à sugestão de vocês, aqui está. Então é isso, pessoal. Na parte de equipamentos de série, Volkswagen ganha com folga em relação ao Chevrolet. Então, para fechar esse ponto, vocês viram que no início os dois vieram com 44 itens de série. O Chevrolet apresentou 6 diferenciais contra 22 do Volkswagen. E assim, no total, o Tracker apresentou 50 itens de série, mas o Nivus se sobressaiu, apresentando 66 itens de série. E assim, o Volkswagen leva 1 ponto e o Chevrolet fica com apenas 0,76 ponto. Pode parecer bastante, mas vocês vão perceber que dentro da nossa metodologia, essa diferença de 24%, ou seja, o Tracker se apresentou 24% menos equipado que o Nivus, ela vai pesar bastante lá na frente. Para fechar essa parte, para quem procura custo-benefício na parte de equipamentos de série, com certeza a decisão pesa a favor do Volkswagen. Normalmente daqui nós iríamos partir para o quesito do Latin e Cap, mas nenhum dos dois foi testado aqui, então apenas vamos dar 1 ponto para cada um, e assim vamos para o último quesito, que a gente chama de custo por equipamento. Nós pegamos o preço inicial, dividimos pelo número de equipamentos de série que o carro apresentou, e assim nós temos um custo médio que a fábrica está cobrando por cada equipamento. Então o Chevrolet apresentou 44 itens e o Volkswagen 66. Assim nós dividimos e temos o preço médio de cada item de série, que no caso do Tracker está custando R$ 1.918 em média em cada item de série. Já no Volkswagen, o Nivus tem um custo médio de R$ 1.489 por item de série. Assim sendo, ele acaba tendo uma vantagem de 29% em relação ao Chevrolet. E assim, a gente finaliza mais um comparativo, trazendo aqui para vocês a pontuação final. O Chevrolet ficou com o 2º lugar, mesmo assim não podemos dizer que ele se saiu perdedor do comparativo, alcançou um bom total de 18,39 pontos, obtendo aí uma média de 0,92 pontos por item, mas o Nivus veio muito competitivo, conseguiu uma pontuação total muito alta, com 19,74 pontos, uma média de 0,99 pontos por item, ou seja, quando ele não venceu o quesito, ele era muito próximo do Tracker. O ponto que ele mais se mostrou fraco em relação ao Chevrolet foi na parte de consumo urbano. O consumo na cidade dele não foi tão competitivo em relação ao Tracker. Já o ponto mais fraco do Chevrolet foi a parte de equipamentos de série, onde ele se mostrou cerca de 1/4 menos equipado
se comparado ao Volkswagen. Mas não se esqueçam, o que a gente sempre fala, números são frios. Nós apenas estamos apontando qual dos dois oferece mais pelo teu dinheiro. Fica bem claro que o Volkswagen vem muito mais bem equipado, custando a mesma coisa que o Chevrolet. Mas são duas propostas bem diferentes. O Nivus é praticamente um hatch. Eu tenho dificuldades de diferenciar ele se comparado ao Polo. Por dentro é muito parecido. Não que isso seja uma desvantagem, mas o Tracker possui uma ergonomia diferenciada, principalmente para quem se assenta atrás. E o comportamento dinâmico mostra que o Volkswagen é mais esportivo e o Chevrolet é mais familiar. E também pesa a seu favor ter um consumo de combustível um pouco melhor, se comparado ao Nivus. E aquilo que a gente sempre fala, test drive nos dois, não é porque o Nivus saiu vitorioso daqui, quer dizer que ele seja o seu favorito. Experimente os dois e você poderá ver qual que vai se adequar mais ao seu estilo de condução, seu estilo de vida, enfim. Mas, se nós fôssemos olhar apenas para os números, principalmente na parte de equipamentos de série, o Nivus entrega mais pelo teu dinheiro. O Tracker começou muito competitivo, mas a Chevrolet vem aplicando vários aumentos sucessivos nos preços da linha do Tracker. Há pouco tempo atrás, ela oferecia esse mesmo modelo na versão LTZ com motor 1.2 turbo, que com certeza seria imbatível e daria uma surra forte no Nivus. Mas agora são outros tempos, a Chevrolet viu que a procura foi grande para o Tracker e acabou subindo seus preços, e por isso acabamos aqui com uma briga da versão LT com seu motor 1.0, uma versão que vem menos equipada, mas está custando praticamente a mesma coisa que o Nivus na versão topo de linha. Bem pessoal, espero que esse vídeo tenha te ajudado em alguma coisa. Para você que está indeciso nesses dois carros, novamente eu enfatizo, test drive nos dois. Agradeço muito a você que aguentou essa voz chata até aqui. A minha vontade era escrever um texto, poder pagar um locutor para vocês terem uma experiência melhor durante o vídeo, mas isso não é possível, acho que nunca será. Então, novamente, meu muito obrigado para você que acompanhou o vídeo até aqui. Não esquece de deixar nos comentários a sua opinião, qual desses dois é o seu favorito. Deixem sugestões para novos comparativos. E é isso, pessoal. Muito obrigado, abraços e até o próximo vídeo. Olá, meus amigos do YouTube, eu sou a Joyce. Bom, eu e a Mel viemos dar um recadinho bem rápido para vocês. Arrasta sua tela um pouquinho para cima, aqui embaixo vai estar em vermelho escrito inscrever-se. Aperta nesse botão, aproveita e clica no sininho das notificações. Ah, deixe seu like nesse vídeo e até mais. Falou, galera!